Olá, todo mundo que inicia a live aproveita para dar uma arrumadinha. Fala, Magda. Fala, meu amigo. Aqui, ó, uma ex-aluna sua já está presente. É verdade Aline. aí. Verdade, é. Falou muito de você na live dela. Eu a convidei para fazer uma. É mesmo? Sim, Puxa vida. ela Será que contou. ficou salva? Sim, ela contou a experiência dela em trabalhar na APAE, né? Com alunos Aham. com deficiência intelectual. E Ah, foi bem legal. excelente. Eu quis fazer assim, para ela traçar a experiência, para as pessoas entenderem o que, que é. Ela entrou assim, sem conhecimento nenhum da causa, né, de como trabalhar, e aí ela buscou muitas coisas, entre elas você. Ah, que bom, que legal. É, fico feliz com a galera quando faz essa postagem, eles acabam relembrando alguma coisa, isso significa que lá atrás alguma coisa deu certo, né? Você tá vendo essa pessoa que está comentando aí, tio Bill? É um Ah, grande recreador de São Paulo, autor de vários livros também, escreveu o livro Recreação Total com a gente. E nossa, que essa Nunes aí, legal. Juliana, é minha irmã que está entrando aí agora. Juliana aí que tá Show. dando um Família, vamos alôzinho aí. entrando aí para dar aquela força. É, Vamos verdade. Valeu, lá. Raiane. Obrigado, tá? Olha o Zé Ricardo aí, meu parceiro de livros, Zé que faz livro comigo, o Zé Ricardo, Ricardo. isso aí, Tá isso chegando aí aí. também para contribuir. Bem-vindo, Zé Ricardo. Bem-vindo, Aí a galera. gente tá dando só aquele tempinho, né, para ver se a galera entra, Sim, sim. Ó, enviei para porque todas aqui as no minhas computador. mães do Santa Maria, entendeu? Fiz aquela propaganda. Vamos dinamizar aí essa. A tia Luciana aí, professora do meu filho também da escola aqui, E do Rafael Abel, Mota, ó, entrou. também. Professor Ó, Rafael aí, Rafael, grande nosso parceiro. amigo, é. Rafael Cara, Rafael. Boa Mesmo. noite, Zé. Valeu. Só lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar junto com o Zé Ricardo também, na live Show. falando sobre educação física, no ensino fundamental 1, que a gente está vendo uma pegada de fazer uma live a cada semana dos livros, né? Para a gente Show. encerrar, e aí depois a gente ficar liberado para falar de alguns temas aí importantes, né? De Isso aí. fora dos livros, né? Da educação física ou da educação de forma geral. Rafael, eu Valeu, te Rafael. sigo, hein, Obrigado aí. Rafael? De vez em quando É, eu tamo vejo junto. lá Acompanhando umas coisas. direto, Rafael. Show de bola. Muito bom mesmo. Aproveitando que você fez seu comercial, amanhã, gente, aqui no meu, às 7 horas também, a gente vai falar sobre família ainda conta história. A gente vai falar sobre contação de Legal, hein? história. Bem legal, né? Com a Ana Paula Coutinho, Bacana. Pô, né? a Ana Paula é sensacional, né? Outra pessoa que eu sigo também há muito tempo. Ana Paula é. E muito humilde, né? Porque ela tem um conhecimento muito grande, tem uma Menino, não é? experiência de longa data e ela continua naquela busca incessante, tanto de ensinar e aprender, né? Ela não só Sim, ensina, mas como ela aprende, desenvolve aquilo e valoriza os profissionais. Ela sempre sim, valorizou meu trabalho também, ela é espetacular, eu gosto muito dela. sim. E vou te falar, que garra, que força que aquela mulher tem para aprender, né, menina? Gente, ela está Verdade. sempre Verdade. inventando mil coisas. Mil coisas. Parabéns à professora Maia. Ah, muito É o Zé obrigada. Ricardo, aí, meu parceiro aí. Aham, Ele gosta show. muito dos temas, a gente valoriza muito esses temas, né? Quando Sim, eu falei com ele que você tinha feito convite, a gente, apesar de ter a parceria dos livros, a gente também é muito aberto a poder contribuir em outros setores e semana sim. que vem ele vai fazer uma live junto com aquela Paty Fontes, que escreveu um livro sobre educação socioemocional pela WK, e ele também tem uma especialização nessa área. Então, semana que vem, depois, Zé, tu coloca aí pra gente o dia e a data aí nos comentários, apesar de já estar nas redes sociais, né, a gente coloca para poder divulgar aí Uhum, pra galera, vai ser semana que vem. Um bate-papo muito legal dele, que se especializou nessa área, já trabalha com essa área, e a professora também, Paty Fontes, que também é uma grande autora da WK, sim, com esse livro sim. de inteligência socioemocional. Eu acho que a gente pode já dar Já um início, pode? né? Já Isso é o podemos, né? 7:02 aqui no computador, mais ou menos. Aí a gente Isso, para a gente também não consegue. correr muito, porque eu gosto de terminar assim, com um É, tempinho, para poder, né? Então verdade, é. vamos lá, Isso aí. gente. Estamos no Encontro em Live, ciclo de ideias. E hoje eu trago para vocês mais uma referência da educação.
que é esse meu amigo aqui maravilhoso, Marcos Vinícius Silva Nunes. Marcos Nunes, né? Lá no seu Isso aí. perfil no seu perfil, @professor _ Marcos Nunes. Quem Isso quiser aí. saber tudo sobre esse cara maravilhoso. O Marcos, ele é professor de educação física e mestre duplamente ao quadrado. Mestre em ciências da educação e novas tecnologias digitais na educação. Ou seja, né, Marcos? Você mais que ninguém, no meio que a gente está vivendo hoje, você é o cara das tecnologias. Pô, a especialização veio na hora certa, né? Bateu certinho, Pode né? crer. Graças a Deus. Então, o Marcos, além de tudo isso, é autor em parceria com o Zé Ricardo, né? De 12 livros, todos eles voltados para essa área: recreação, brincadeiras, jogos, educação física e psicomotricidade, né? Eu tenho outras coisas para falar de você, mas eu vou falando ao longo aí do que a gente... Uma pesquisa que eu fiz sobre você, tá? Legal. Então, hoje, o Marcos vai falar sobre uma coisa muito importante. A gente sabe que esse convívio agora, esse momento que a gente vive, as famílias estão todas juntas. Um ou outro sai para trabalhar, mas, num contexto geral, a gente está ali bastante tempo junto. E como dinamizar e valorizar esse tempo, né, Marcos? Então, a Isso gente aí. criou esse tema, Jogos Sensoriais em Família, que é uma coisa que o Marcos vai explicar e vai dar uma bola para a gente aí, tá? Então, famílias, fiquem ligadas aí. Perguntas podem fazer. No final, a gente pode abrir um tempinho, caso apareça alguma pergunta, ok? Fiquem à vontade. Vai lá, Marquinhos. Primeiro, Magda, assim, agradecer, né, a sua apresentação, apesar de a gente já trabalhar bastante tempo juntos, né, mas pela correria a gente se vê muito mal, né, É pelos verdade. corredores da escola, quando a gente estava no momento presencial ainda. E Sim, aí, na sim. hora que a gente ia datar os professores para pegar uma chamada, para poder correr e passar cartão, para poder almoçar, acaba se esbarrando, né? É Mas verdade. um tempo significativo para a gente poder trocar uma ideia, eu acho que o tempo que a gente fica mais tempo junto é quando a gente está numa festa cultural da escola, né? Quando a gente passa mais tempo ali naquela quadra, ou ensaiando, ou no dia da festa da É escola, né? verdade. Então, assim como a professora Magda fez uma apresentação, primeiro agradecer, né, pela apresentação, e segundo que para quem também for conhecer o trabalho da professora Magda, ligada não só à educação física, mas à dança, né, especificamente, né, trabalho árduo de colocar tanta gente naquela quadra também para poder fazer um espetáculo daqui, não só na escola, né, fora dali também, nas outras apresentações. Todo o meu carinho também a respeito pelo seu trabalho, Magda, assim, Obrigada, querido. absurdamente importante, né? E não é considerado uma atividade extra da escola, né? A gente sabe que é uma atividade tão significativa quanto outras, né? Que as crianças assim, aprendem valores. É nítido os alunos que eu recebo na minha aula e que fazem atividade de judô, balé, dança com você. A gente percebe o quanto esses alunos são muito mais disciplinados, eles têm um conhecimento corporal muito maior. Isso é muito nítido, né? A gente sabe que eles fazem atividades. Então, não precisa ser extra, né? A gente pode ser uma atividade complementar onde todo mundo está conversando a mesma coisa, né? De alguma maneira. Sim, sim. Então, a gente começou a conversar sobre essas temáticas que você vem desenvolvendo, então parabéns também por estar promovendo. A gente poderia estar agora, talvez, sentado em frente a uma televisão agora, com controle remoto na mão, e a gente está aqui tentando bater um papo, como a gente está fazendo também com o Zé Ricardo e você com as outras lives incríveis que Uhum. aconteceram aí, sobre assuntos importantes. É, e a gente poderia estar fazendo absolutamente nada ou alguma coisa para a gente, mas a gente está aqui tentando compartilhar um pouquinho de ideias. E para a gente estar aqui, a gente precisa também separar um tempo para a gente planejar, para a gente estudar mais uma vez, né, para a gente poder reler certas coisas. Até dos livros que eu promovo, eu tenho que voltar nele. Imagina um livro de 2009, a linguagem já mudou, sabe? Então já tem É 11 anos do primeiro livro verdade. lançado. Eu tenho que pegar e olhar. Para falar amanhã de Fundamental 1, eu preciso entender mais sobre a BNCC, porque esse livro não contemplou a BNCC como linguagem. Então, olha como a gente precisa estar estudando, e essas lives são maravilhosas nesse encontro que a gente tem agora, tecnológico, de maneira remota e não presencial. E a temática que você sugeriu, né, para falar um pouquinho sobre esses jogos sensoriais em família, não é dizendo um apontamento apenas para o ambiente familiar. É um apontamento que a gente diz que começa na família, isso vai para a escola e a família precisa manter.
talvez esses estímulos, porque a criança começa o primeiro estímulo motor dela, o sensório motor, em casa. A partir do momento que ela vai para uma escola, ou na idade de creche, ou na idade da educação infantil, né, com 4, 5 anos na educação infantil, ela já vem com uma carga atrás dela. Então, eu acho que para a gente começar o nosso papo, tem um vídeo na internet que é disponível no YouTube, que depois eu vou deixar até outros vídeos disponíveis para a galera saber. Um é quando o risco vale a pena, e o outro é tempo de brincar, que é pelo Instituto Alana, né? Então, quando o risco vale a pena e tempo de brincar, são 2 vídeos de curta-metragem, eles têm 2 minutos e pouco de duração, e esses 2 vídeos são vídeos sensacionais para mostrar para a gente o quanto essas crianças perderam e estão perdendo grandes oportunidades de conhecer o próprio corpo. Hoje, a gente vai falar de atividade sensorial, a gente tem que lembrar que aquele plano cartesiano que a gente aprendia antigamente, número positivo e negativo, para fazer aqueles gráficos que para mim eram super complicados, para a esquerda negativo, para a direita positivo, positivo para cima, negativo para baixo, aquele plano cartesiano que antigamente se citava corpo e mente, como se fossem coisas completamente diferentes uma das outras. E a gente sabe que é um corpo único, associado, e que toda aprendizagem que a criança vai fazer, o corpo está ali. O corpo está presente. De alguma maneira, um corpo que sente, é um corpo que tem emoção, que tem afeto, e a gente poderia trazer vários autores para essa discussão nossa aqui hoje, falando sobre jogos sensoriais. A gente poderia citar Henri Vallon, a gente poderia falar das fases de desenvolvimento da criança de Piaget, a gente poderia falar sobre a questão do meio que influencia, de Vygotsky, por exemplo, mas a gente vai tentar se atentar ao momento mais prático, né? Ora, se a criança nasce, como a gente falou no livro de creche, e existe estimulação para crianças que estão deitadas, crianças que estão sentando, com apoio e sem apoio, estimulação sensorial para crianças que já estão engatinhando, andando até 1 ano e meio, e já estão andando acima de 1 ano e meio, a gente sabe que depois que ela vai para a escola, ela já tem uma carga positiva em cima dela. Então, a gente tem que imaginar que a escola ela vai complementar, ela vai ser uma grande potencializadora daquele estímulo sensório-motor, porém, a família não pode perder isso. Num desses vídeos que eu falei para você, Magda, do quando o risco vale a pena e tempo de brincar, tem um outro vídeo que tem na internet, que ele é maior um pouquinho, mas é uma surra de aprendizados. Eu aprendi esse vídeo, vi na época do mestrado. Quando você falou do mestrado de tecnologia, parece que a gente vai para um mestrado muito frio, de aprender coisas tecnológicas, ficar de frente ao computador. E foi o que a gente menos fez. A gente muito mais discutiu naquelas mesas redondas, onde eram vários grupos em mesas, com quadro interativo, mas a gente discutia educação. Então a gente não pode discutir tecnologia sem discutir educação acima de qualquer coisa. E um desses vídeos que eu aprendi no mestrado, que é um pouco maior desses 2 que eu falei para você, é um vídeo chamado Quando Sinto Que Já Sei. Esse vídeo, Quando Sinto Que Já Sei, começa com um diretor de uma escola, com aquele chapéuzinho dele, né, conversando numa mesa de professor, e ele abre o vídeo dele falando assim: fui levar minha filha para a escola a primeira vez na educação infantil. Quando eu cheguei nessa escola, a diretora abriu a reunião dizendo assim: a partir de hoje as crianças vão escrever uma nova história na vida delas, quando entram na escola. Elas entram aqui como se fosse uma folha em branco. Ele falou que ele levantou da reunião e foi embora, porque essa diretora não sabe nada de criança, onde ela fala que a criança que chega aos 4 anos de idade e fala que é uma folha em branco, ela não tem condições alguma de falar de criança, porque a criança até os seus 5, 6 anos de idade, ela já assistiu mais de 5.000 horas de televisão. Isso é um estudo feito, tem artigos sobre isso. Mário Sérgio Cortella traz isso nos livros dele de filosofia da educação, Leandro Carnal, Leonardo Boff. Então eles falam que a criança já assistiu mais de 5.000 horas de televisão até os seus 5, 6 anos de idade. Então ela chega com 4 anos, ela não é uma folha em branco, ela já tem uma história cultural, sensório-motora, já a partir dos seus 4, 5 anos de idade, né? O professor Zé Ricardo colocou para a gente aqui, tudo começa na família, os pais são os primeiros educadores das emoções, das sensações, do intelecto. E o tio Bill colocou, uma criança sem uma boa base familiar pode sofrer na escola e enfrentar algumas dificuldades. É verdade. Excelente. Então, assim, a gente percebe o quanto essa criança, quando ela recebe estímulo, e às vezes a gente está falando assim, será que a gente quer que ele substitua, né, alguma função? Não, não é substituir função. É saber que o seu filho, a sua filha,
tem uma importância fundamental na sua história, né, de vida, você está cuidando daquela pessoa, e que um bom estímulo em casa faz toda a diferença. Porque a escola vai estar tratando dos conteúdos, da estimulação, e é uma coisa que a gente não pode substituir. Achar que esse momento de pandemia, a gente aqui em casa, a família vai substituir toda a carga que essa criança recebe sensorial, é uma mentira. A gente não tem como afirmar isso. Porque lá na escola, essa criança consegue trocar experiência, essa criança consegue lidar e compartilhar, ela consegue ter planejamento semanal com as professoras que uma família não consegue fazer. Até por desconhecimento mesmo e por falta de tempo, pelos trabalhos, e por isso que a escola é tão importante. Então, quando a gente fala sobre jogos sensoriais, vai muito além da gente falar de tato, audição, visão, sabe, paladar, olfato. É muito mais do que isso. Quando a gente fala de jogos sensoriais, é fazer que aquela criança perceba que ela tem um corpo e que esse corpo produz sensações. Ela consegue ter estímulos interessantes sobre isso. O que falta é o professor talvez canalizar isso. Entender qual a melhor etapa ou a melhor fonte de aprendizado que essa criança tem. A gente chegou a discutir um tempo atrás, a gente falando sobre essa, na nossa ligação sobre pauta da live, a gente falando que existe hoje estudos, que eu vou até mostrar aqui depois para a galera, se eu conseguir mostrar invertendo a tela, e vou estar disponível para a galera que quiser mandar um direct para a gente aí, deixando um e-mail de contato, e aí eu mando esse material para essas pessoas, não só alguns materiais em PDF, algumas apostilas, mas essa forma de canalizar o aprendizado da criança, né? Porque a gente sabe que nós somos auditivos, sinestésicos, né? E visuais. Então, imagina só a gente tendo uma única ferramenta de avaliação na escola, que às vezes é sentar com aquela... olha e começa a estudar e fazer a tua prova. E aquelas crianças são auditivas, que elas precisam ouvir a própria voz na hora de querer fazer uma prova. Eu acho que você deve conhecer, Magda, várias pessoas que fazem leitura de livro em voz alta. Leem baixinho, pelo menos poder ouvir a própria voz. Então, tem gente que não consegue ler apenas com os olhos, né? As pessoas acabam lendo, falando mais alto para poder conseguir entender. Tem pessoas que estão fazendo um estudo e a televisão está baixinha ligada, mas ela já se concentrou lá na televisão e já não sabe mais o que ela leu. Então, ela precisa de um silêncio absoluto. Então, se nós somos diferentes, auditivos, visuais e sinestésicos, a gente tem que começar a entender que falta muito ainda a caminhada da educação para que a gente possa ajudar. Então, a família, que é o trato que a gente vai ter hoje, tem um papel fundamental nisso, para a gente começar a estimular isso em casa e que a criança chegue na escola justamente muito mais aguçada com seus sentidos, né? Ó, Zé Ricardo coloca para a gente aí, os auditivos em concurso tem muitas dificuldades, né? Ou seja, imagina, como é que vai ficar naquele silêncio mortal e não pode ler, fazer nada, né? É verdade. Aí, Magda, eu separei pra gente aqui, fiz um roteirozinho falando sobre os benefícios desses jogos sensoriais na infância durante o tempo que eles estão em família, ou o tempo, mesmo que não for na pandemia, você imaginar que ele passa, às vezes, 4, 5 horas, 4 horas e meia numa escola, e o restante disso é com a família. Então, o tempo que ele tem na escola é muito menor que o tempo na família. Então, a programação que a escola faz dos conteúdos principais, que estão baseados em documentos legais, né, de acordo com as suas plataformas que eles exercem, a escola tem um tempo muito menor do que o tempo na família. Então, aqueles autores que dizem que a escola é transitória, né, o aluno é transitório e o filho é para sempre, isso é uma grande verdade, né? Então, eu acho que cabe a nós. Agora, por que muita família talvez não faz? Porque dá trabalho. Dá um trabalho absurdo. Você ter que confeccionar alguma coisa, estimular alguma coisa, você já vê que dá trabalho, né? Então, achar que a família vai substituir a mesma paciência pedagógica que os professores de sala de aula têm, que os professores de educação física têm, os professores de dança e educação física, a gente sabe que é mais complicado, né? Aí eu separei pra gente alguns benefícios. Então, o primeiro benefício que eu separei pra gente ali, que melhora a compreensão cognitiva. Então, quando eu falo de atividades sensoriais, não só na escola como na família, que a gente melhora a compreensão cognitiva. Com toda a estimulação que a gente tem, com os vários canais que a gente tem de absorção, não somente visão, audição, olfato, paladar e tato, a gente tem outros canais também. E o aprendizado fica muito mais divertido quando a criança começa a ter mais sensações. O cognitivo dela é estimulado por outros canais. Vamos dar um exemplo.
O celular que a gente está usando agora, esse celular que a gente está usando para poder fazer uma transmissão para todo mundo que está assistindo, e que essa live depois vai ficar só disponível também no IG, né? Nesse IGTV, e a gente também coloca no canal do YouTube, né? Para a galera que quiser ver depois. O celular, por que ele é muito atrativo para a criança? Não só para a criança, né? A gente fala da criança, parece que a gente não gosta de mexer, a gente não está usando ele também o dia inteiro, né? Mas a gente falando da criança, que fica tão encantada, porque você tem ali pelo menos 3 canais ao mesmo tempo. A criança está visualizando uma quantidade de cores absurda, isso estimula o cérebro dela a querer fazer. Ela está ouvindo, quando está com fone ou está sem o fone, ouvindo com mais um canal, e ela tem o touch, ela tem o tato. Ou seja, no mesmo instante, essa criança está tocando, vendo e ouvindo. Se ela toca, ouve e vê no mesmo aparelho, como é que elas aprendem tanta coisa? E como é que diz que tem dificuldade em casa para aprender coisas simples? Né? A professora do meu filho está até presente aí da alfabetização, a Luciana. Essas professoras, eu acho que mereciam ganhar um salário tão absurdo, porque se a criança vai aprender a fazer qualquer coisa no vestibular lá na frente, passou pela mão de todas as professoras e principalmente da alfabetização. Agora imagina a alfabetização no tempo de pandemia, né? Que só o Senhor, que a gente suando aqui e preocupado. Agora, para essa professora alfabetizar, aí quando eu vejo meu filho fazendo uma prova nessa semana de prova, e fala, não sei, a Luciana sabe como ele é preguiçoso de vez em quando, né? Falando de, não sei escrever meu nome todo, cursivo. Ah, tu sabe, porque tu baixa aplicativo o tempo inteiro no celular, você joga jogos mirabolantes, você consegue ir lá na galeria apagar, você consegue nas configurações, você sabe escrever o seu nome todo. Então não vem com essa não, tá? Então o professor Diego também, entrando aí, é um camarada também sensacional, fez uma live ontem sobre jogos cooperativos, falando uma série de coisas sobre educação física, muito legal. Obrigado pela sua presença também. Anne E também aí, está aí, Magda? nossa amiga Anne. Professora Anne de Santa Maria. Verdade, tá aí. Tiane, sensacional também. A história dela também é sensacional. Como ela começou na Verdade. educação e onde ela está hoje, né? Uma vitória absurda. É Então, verdade. assim, quando a gente fala de melhorar a compreensão cognitiva, Magda, a gente está falando também dos conceitos abstratos. E olha que legal que a neurociência traz pra gente, dizendo que o lado do nosso cérebro principal responsável pelas questões abstratas é o lado frontal. E a neurociência diz pra gente que até a segunda década de vida, até os 20 anos de idade, essa região está em formação. Por isso que é tão difícil algumas crianças entenderem e compreenderem questões abstratas. Por exemplo, uma criança da educação infantil, você perguntar para ela o que é amor, ela talvez vai ter grande dificuldade de conceituar amor por algo abstrato, mas ela pode conceituar daquilo que é prático. Ela pode dizer assim, amor é o meu pai e minha mãe, é meu irmão, é minha família, é meu avô, é o que ela sente pela professora, pelo professor. Então, até os 20 anos de idade, agora você imagina, uma pessoa que às vezes vai fazer um vestibular, já com 16, 17, 18 anos de idade, se ela está adiantada, e ela tem questões abstratas, ele não foi bem resolvida isso lá atrás na educação infantil. Então, como é que a gente resolve essa situação? Com quantidade de estímulo que ela tem que ter. Esse tio Bill, que entrou aí na live com a gente, que é o grande recreador que nós temos em São Paulo, o tio Bill lançou um livro agora, semana passada ou retrasada, sobre atividades recreativas, um manual de atividades recreativas, e está vendendo esse manual dele, que é um e-book, né? Ele fez de maneira virtual para primeiro fazer um trabalho logo agora na pandemia. Então ele deixou um livro muito claro que ele desenvolve 30 atividades para fazer em família. É mais uma preocupação. Nossa, e o livro dele está recheado de atividades em casa, fazendo com tinta, com cabelo divertido. Então, assim, canais diversos de possibilidades, né, para poder trabalhar em casa. Então, assim, se a galera depois quiser entrar aí e ver nos comentários Tio Bill, né, chama o camarada aí que ele também tem livro em PDF para poder mandar para vocês, é um e-book, e ele trata com vocês sobre isso. E aí a segunda coisa que a gente separa como benefício, Magda, a gente falou da questão cognitiva, melhorar a linguagem. Quando a gente fala de atividades sensoriais na família e na escola, a gente tem a questão das habilidades linguísticas. Então, são atividades recreativas variadas, que a gente vai falar de algumas daqui a pouco, né, de um repertório de prática para o povo, que a gente fala que tudo que eles desejam contar, e a criança fala, a gente sabe que na educação infantil ela fala demais até, né, quando chega em casa, a gente sabe o quanto essa criança chega em casa contando as histórias, e isso desenvolve as habilidades linguísticas. Por exemplo, se uma criança começa a aprender as vogais na escola, por que essas vogais, em vez de estar apenas na questão visual e auditiva, ela não pode manipular essas letras? Por exemplo, a gente vai trazer uma atividade que eu vou mostrar para vocês aqui no computador, que é a caixa de areia. A caixa de areia que a gente trabalha com as crianças tem dificuldade de
usar a letra para o lado certo, né? Usar o B e o D minúsculo, né? O 3 para um lado, o 3 para o outro, por exemplo. A caixa de areia, ela tem a letra na frente dela e ela tem a caixa de areia, onde ela pode, com o dedo, tentar desenhar e você está dando um outro estímulo, que é um estímulo tátil, um estímulo sinestésico, para que ela compreenda aquela mesma mensagem que poderia ser apenas visual. Então imagina, quando eu trabalho na educação física com alfabetização, a gente coloca um coelho na toca com o que a professora está trabalhando na sala de aula. Então, quem é aquele aluno que é mais sinestésico, a gente consegue agradar as características e necessidades desse aluno, porque nós somos diferentes. O que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre esses canais de codificação de aprendizagem, qual é o seu melhor receptor, a gente tem um teste. É esse teste que a gente queria mandar para a galera pelo direct aí, que mandar um e-mail. Que você tem 20 perguntinhas, que você tem que responder entre A, B e C, e no final você vai saber justamente qual é o seu melhor canal de aprendizagem. Que bom seria se as escolas tivessem todo esse programa neurolinguístico adaptado nos seus currículos para que a prova da criança fosse uma prova adequada para aquele melhor canal que ela tem de codificação. Quantas vezes a gente estudou na escola e a gente fica se perguntando assim, para que eu aprendi isso? Onde é que eu vou usar isso? Mas talvez se eu aprendesse, por exemplo, física, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho para as professores de física, mas para mim foi extremamente complicado. A teoria, caderno, livro, quadro, foi extremamente difícil. Mas quando eu entendi que a física poderia estar na prática, que dentro do curso de educação física eu tive biomecânica, que nada mais é do que aprender física do movimento do futebol, qual é a velocidade da bola, qual é o ângulo da bola do basquete, eu entendi que a física poderia ser prática também. Quando eu estudei na minha alfabetização, Magda, tem uma professora de matemática que foi ensinar multiplicação, e a multiplicação todo mundo batendo cabeça. Ela foi para o pátio, e a gente entendia que aquilo não estava planejado. E depois eu conheci essa professora mais à frente, ela entendeu que se fosse para o pátio e usasse os quadradinhos do pátio, e ela falou assim, tem quantos quadrados aqui na vertical? Ah, tem 5. Tem quantos quadradinhos aqui na horizontal? 5. Quanto é que é 5 vezes 5? Olha na tabuada, 25. Pode contar aí, tem 25 quadradinhos. A gente, caramba. Contamos, pô, tem 25 quadradinhos, olha que legal. Isso para uma criança que está aprendendo multiplicação. Entender que a gente pode levar para a quadra ou levar para um pátio e ter um estímulo sensório-motor completamente diferente para o mesmo estímulo que ela poderia estar brincando. Então a gente falou da melhora da compreensão cognitiva, da melhora da condição da linguagem, e a gente também tem a questão da coordenação motora fina pelos tantos trabalhos manuais que nós temos, desde a educação infantil até o ensino fundamental 1, né, que é o ambiente que a gente mais trabalha. E por que se chama ensino fundamental? Porque é o período também fundamental, após todo aquele turbilhão da educação infantil que preparou e deu base sólida para essa criança, para que ela possa caminhar com as próprias pernas, e é um ano fundamental para que ela possa preparar todo o seu programa cognitivo, motor, afetivo, social, cultural, que a escola é obrigada a fazer isso. Quantas crianças foram para Petrópolis a primeira vez por causa da escola, para conhecer um museu? Eu conheci o Museu de Petrópolis pelo passeio da escola, né? E aí o professor Diego estava colocando para a gente aqui que ensinar de forma lúdica, assim as crianças aprendem melhor fazendo um trabalhando interdisciplinar com outras disciplinas. Isso é a receita de sucesso, né, Diego? Concordo em número, grau e gênero com você, porque se os professores de educação física tivessem todo esse respeito e carinho que a aprendizagem não se faz de uma única maneira, né, uniforme, e que a gente precisa de vários setores, é muito bacana. Ô Magda, o que a gente está ouvindo mais falar agora nesse momento de pandemia, que parece que existe uma competição, né, de família e escola agora, né? Né, que a família acha que está substituindo alguma coisa. Eu acho que eles não entenderam ainda que a pandemia significa mundo, né? Pandemia já é mundial. Então, se a gente falar assim, pandemia mundial seria um termo igual subir para cima e descer para baixo. Pandemia já é mundial. E eles acham que a gente está fazendo isso porque a gente quer, né? Quem dera eu tivesse saindo da minha casa segunda-feira para poder ir para a escola e estar na quadra para falar de saúde com essas crianças. Poder brincar e poder estar usando... a gente está respirando sem máscara. Então, os pais, as famílias têm que entender que a gente não está numa competição. Quando vocês entenderem com o trabalho em conjunto, tudo vai passar a dar certo. Vocês estão fazendo um trabalho que é momentâneo. As famílias estão fazendo um trabalho que a gente sabe que é árduo, a gente sabe que é complicado, mas é um trabalho momentâneo. Agora, se os pais reclamam que estão fazendo isso com os próprios filhos, imagina com o meu, por exemplo. Né? Imagina com o seu, Magda. Então, assim, é árduo, tá difícil, a gente tá com medo de se contaminar, medo de perder pessoas queridas, mas
a escola não parou, né? Cada uma do seu jeitinho não parou. Então, todo o meu respeito, meu carinho pelas famílias e pelos professores das escolas, que estão fazendo um trabalho árduo e que a gente está aqui, às vezes, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, com coordenação no telefone para ficar ajeitando a sala virtual para entregar o melhor. Ninguém preparou a gente para a pandemia, né, Magda? Ninguém preparou a gente. Na sua graduação, alguém teve uma disciplina falada pandemia para você? Não. Como é que a gente educa em pandemia? Então eu falei, eu aprendi muito mais sobre tecnologia nesse momento de pandemia do que no mestrado. E quantas vezes a gente discutiu sobre reunião, né, que a gente falou até mais cedo sobre isso. Ah, a reunião vai ser sábado, conselho de classe. Por que a gente não fez reunião online já há muito tempo? Né, o Zoom já estava aí, né, quem usa o Microsoft Teams já estava aí, quem usa o Hangout, o que você quiser usar. Né? Mas a gente não procurava porque a gente não havia o olhar da necessidade, que a gente é muito presencial. Mas a gente não percebeu o quanto esse momento nos fez melhorar, até para as famílias que foram aprender a mexer em várias tecnologias diferenciadas, que foi legal. Eu não sei quem está conseguindo visualizar agora. Foi o Zé Ricardo, né, que falou que a esperança, né, é que após essa fase de pandemia, a educação se torne ainda mais significativa, que a ludicidade e os projetos possam ser mais presentes nos demais segmentos, não apenas no infantil. E aí o professor Diego também, falando que as famílias estão reclamando porque eles estão em casa, né, trabalhando em home office, e às vezes não tem tempo, né, para dar conta. A gente sabe exatamente do trabalho. Além de professor, eu sou pai, né? Magda também, além de professor, é mãe, e aí tem que dar conta de todos os lados, né? Sim. E aí, Magda, a gente falou agora, para finalizar essa parte dos benefícios, a gente falou da parte cognitiva, a gente falou da parte da linguagem, da coordenação motora fina, porque a grande maioria dos estímulos que a gente faz na escola, principalmente na educação infantil, é para estimular a coordenação motora fina, né, a motricidade refinada para essas crianças. Então, tem trabalho com tinta, trabalho com massinha, trabalho de colar, de recortar, porque a gente estima que ela precisa aprender a pinça, que é o indicador e o polegar, né, nesse momento, do que a mão do jacaré toda na caneta, né? Quando você tem... eu não tenho um lápis aqui agora para poder demonstrar. Eu tinha aqui... Ah, não, tem aqui atrás, ó. Aqui, ó. Isso, ó. Quando a gente tem a mão do jacaré, né, que é a boca do jacaré, que é a grande, né, que isso é lúdico para a criança, até ela pegar a pinça. Eu acho que a Luciana aqui, como alfabetizadora, a minha irmã, como professora de sala de aula também, podem saber mais do que isso aqui é um desafio, né? Você segurar uma pinça é um desafio. E qual o estímulo sensório motor que uma família tem que ter? Ela precisa ter o mesmo recurso que ela tem na escola, ela poderia estar fazendo em casa. Por que a criança não pode ter um quadro de brincadeira onde ela pode rabiscar? Por que ela não pode ter um cantinho dela onde as folhas podem ser usadas para rabiscar, para colar, para pintar? Quantas famílias colocam uma parede interativa onde ali é a parede onde ela pode mexer? É aquela parede lúdica que ela tem coisas de encaixar, né, coisas de colocar. Então, falta talvez a família entender que a criança precisa ter liberdade. E a boca da formiga, a gente estimula com massinha, recortando, colando. E algumas famílias acham que eles vão para a educação infantil para brincar, né? E, na verdade, o brincar é um recurso. É um recurso para algo que vai ser muito mais sério. Então, se teu filho começar a escrever o nome segurando a pinça correta, você tem que chegar e bater palma para as professoras de sala de aula que fazem um trabalho. E a gente da educação física, tentando ali com um tempinho semanal, algumas escolas, como uma das que eu trabalho, que conseguem botar a partir do primeiro ano 2 tempos, e é raro a gente ver escolas assim, onde a gente consegue ter um trabalho maior e fazer aquilo que o professor Diego também estava falando para a gente, o professor Zé Ricardo, fazer um trabalho em conjunto. Professor de educação física com as pessoas de sala de aula. E a gente tem mais 2 itens desses benefícios que eu separei para a gente aqui, que estimula a habilidade social e emocional da criança, porque a gente passa a compartilhar material. Deixa só eu fazer uma observação na questão da motricidade refinada, que eu pesquisei e você tem uma metodologia legal, que é de adaptar para as crianças que têm dificuldade, as crianças especiais e tal, que tem que usar lápis com a adaptação. E que você dá a ideia da bola, de uma bola, não é isso? Para aumentar o ângulo, para que a criança tenha uma melhor firmeza ao escrever. Muito legal. Está lá no isso seu foi perfil. Isso aí tá lá, essa foto, ainda bem que você lembrou disso, Marco, eu nem lembrei de trazer essa imagem, ainda bem que você deu uma olhada lá e percebeu o quanto isso aí é importante, porque a gente aumenta o ângulo de contato, né? Sim, se ela tem dificuldade, isso é porque ela já passou para aquele lápis jumbo, né, na escola, já passou para aquele primeiro giz de cera grande, né, grosso,
e ela continua tendo grandes dificuldades. Agora, a gente tem que pensar que esse corpo da criança é um corpo integrado. Se ele tem um corpo integrado, se a coordenação motora fina está chegando de uma maneira ruim, vamos imaginar que a ponta dos dedos é a parte mais distante do seu cérebro. Para esse movimento chegar na ponta dos seus dedos, olha o caminho que essa fibra tem que fazer. Esse estímulo neuromotor tem que chegar. Então, se a fina está ruim, eu falo isso para os meus alunos do curso de Psicologia e Educação Física, de onde eu trabalho. Se a coordenação motora fina está ruim, existe algo por trás disso que precisa ser investigado. Porque primeiro começa na questão macro, uma coordenação global bem desenvolvida, um esquema corporal bem desenvolvido, para que essa criança possa ter habilidade suficiente para ter. Imagina, aquela pessoa que tem um AVC, a pessoa que tem um derrame e perde os movimentos de um lado, quando ela começa a recuperar isso numa fisioterapia, né, numa estimulação que ela começa a fazer, dentro de um laboratório de fisioterapia, você vê que ele começa a mexer o ombro. Ele não segura uma caneta na sua recuperação. Ele até usa, né, um aparelhozinho para poder esticar os dedos, para não atrofiar e tudo mais. Ele mexe o ombro, mexe o braço, depois ele bota o braço em cima de uma mesa, até ele segurar um garfo, por exemplo, demora muito, porque é o lado mais distante. E a partir desse momento que você entende isso, a gente começa a compreender que para segurar um lápis, se ela está com dificuldade, precisa fazer uma bateria psicomotora, principalmente Vitor da Fonseca, que é uma bateria de mais de 20 anos, né, que é utilizada, ele fez isso também ao longo de um estudo muito grande para chegar a essa bateria, que é a BPM, do Vitor da Fonseca, para que hoje você veja a criança, desde a tonicidade, lateralização, que eles chamam, e não fala lateralidade, lateralização, desde da parte do corpo, a coordenação óculo-manual, visomotora, em respeito à coordenação motora fina. Então, a gente tem um campo muito grande, né? Então, quando eu falei de trabalhar a compreensão cognitiva, da linguagem, a motora fina, a habilidade social e emocional, a gente estava falando porque ele tem que trabalhar com compartilhamento de materiais. E na educação infantil, nada mais legal de você começar a compartilhar com grupos pequenos, para depois eles começarem a ter esse padrão social, né, na cabeça e poder compartilhar isso de uma maneira muito mais interessante, né, junto com outras crianças. E o último é a imaginação e a criatividade. Quantas brincadeiras sensoriais a gente traz como novas experiências que ele possa descobrir, né, algo que era desconhecido dele. Se ele aprende alguma coisa desconhecida, ele vai querer falar isso em casa, ele vai querer brincar disso em casa. Então imagina, aquela escola que pode ter um espacinho para ter uma horta, o tempo de brincar, e quando o risco vale a pena, fala disso que a gente falou aqui no início, da criança botar a mão na terra. Para que ele vai falar na sala de aula que ele tem que plantar, ele tem que regar, se ele não tem oportunidade de cuidar de uma planta? Que sentido faz aquele estímulo sensório-motor? Então, quando a gente tem aí Paulo Freire falando para a gente que o grande sonho é a gente encurtar o que a gente fala na teoria com a prática, seria o grande sonho de consumo realmente da educação, né? Que coitado, né? Às vezes é tão massacrado Paulo Freire de alguns autores, mas não é nem um caso a gente falar aqui agora, de tanto que ele escreveu e produziu, as pessoas pegam pontos específicos para querer massacrar a história do cara. Às vezes não produziu nada para a sociedade, para a educação, mas quer criticar, né, de alguma maneira. Então, é bem complicado. E aí, Magda, se você permitir que a gente mostre algumas imagens para refletir sobre ele, sim, né? Sim. E aí, eu só vou virar a câmera para poder mostrar uma imagem e a gente comenta, eu volto nela. Vê se você está conseguindo ver essa imagem, Magda. Sim. Uma criança vendada, né? Para a galera que está assistindo aí, uma dica como se fosse um dominó, né? A gente pensar num dominó, onde essa criança vai utilizar, né, o tato principalmente, né, que é o que ela está tendo de recurso agora, para poder reconhecer umas formas geométricas, quadrado, triângulo, círculo, estrela, coração, e ela vai tentar identificar e juntar as peças parecidas, né, em cima do que ela está vendo. E aí, na próxima imagem, que é o clássico da gente, seria aqueles tapetes sensoriais, né? Quando a gente trabalha com tapete sensorial, algumas pessoas estão trabalhando agora com pegadas sensoriais. Nossa, porque aquele tapete, você começa a fazer um tapete longo, onde ele vai tendo muito estímulo ao mesmo tempo. E algumas pessoas estão achando já que não é tão interessante. Apesar de ser bom, não deixe de trabalhar, mas eu, professor Marcos, sou mais a favor de ter um tapete com duas sensações diferentes. Para que numa próxima aula eu possa estimular mais duas sensações, para que ele possa compreender aos pouquinhos diversas sensações. Então, por exemplo, uma pegada limpa, uma pegada que tem uma esponja
né, de tomar banho cortadinha para ele afundar o pé, uma que você pode ter bolinha, pode ter botão de roupa, e é bem interessante, né? Aquela parede que nós falamos, Magda, tá vendo? Aham, A gente tô. fala daquela parede. Tu imagina se uma escola tivesse uma parede dessa e que valorizasse essa parede que não é só tátil, ele é visual. Qual é a criança que vai Uhum. olhar uma parede dessa e não vai querer catucar e vai querer mexer? Ela tem auditivo, porque você tem a questão da audição, que muitos brinquedinhos estão nessa parede aí. É, a gente pode fazer barulho, né? Então imagina, o telefone de casa que a criança não pode ficar mexendo que ela vai quebrar quando tá na educação infantil, tá começando a andar em casa, bota um telefone velho aí para ela mexer e discar, né? Pendurado. O interfone de casa, se tiver um interfone velho, prende no local adequado que ela possa mexer. É o interfone que ela pode, porque às vezes a gente fala não, não, não o tempo inteiro, né, para criança e não vale muito a pena. E aí, Magda, conhece essas bolinhas aí? Que tem tipo um Sim, gelzinho dentro, onde elas conseguem sim. apertar e a parte Aham. de baixo já está estourada. Essas bolinhas são sensacionais. Para quem compra e bota isso dentro de uma vasilha de plástico grande e coloca, elas ficam meio. Você bota um pouquinho de água, elas escorregam e dá uma sensação tátil interessantíssima para as crianças. Nessa outra imagem, olha que legal: um tapete com a caixa de ovo, por exemplo. Então, aquela caixa de ovo tão jogada fora aí que a gente consegue fazer várias brincadeiras legais, inclusive tio Bill, que é um grande defensor disso, professor Zé Ricardo, a gente tem nosso amigo também, Gustavo, né, Lessa, que consegue trabalhar também com essa molecada e gosta de fazer um trabalho assim também que ele fez com bolinha de ping-pong. E aqui, aquele brinquedinho que todo mundo que vira pai e mãe uma vez compra para a molecada ficar metendo a mão, e a gente vê pouco na escola, né? Então, olha essa mesinha sensorial que nós temos, que ela tem atividades em cima e na lateral dela toda. Então, isso aí Uhum. é uma enxurrada de aprendizado para a criança, que é o que vai dar base, né, para ela de aprendizado. Isso aqui é o clássico, né? Que é aquela nossa caixa de sensações, que é para você Sim. estimular a questão tátil dela descobrir. Agora, uma coisa interessante aqui, Magda, para a galera que está assistindo, quando a gente coloca uma caixa tátil, essa criança só vai identificar aquilo que ela está colocando a mão sem ver, aquilo que ela conhece. Se o Conhece. cérebro dela não tem a imagem, ela não vai saber. Ela Aquilo vai que por está no exclusão, né? repertório dela, né? Repertório de Isso aí. linguagem, Se não tiver no repertório, de isso imagem. aqui, Mag, é a caixa que eu falei de areia. Essa caixa de areia simplesmente tem um desenho ali que era para ser um quadrado, né? E aí ficou ali um retângulo praticamente, com um lado menor do que o outro ali. Mas imagina que fosse um quadrado, né? Essa Uhum. possibilidade aqui é incrível, porque o aluno ele passa a usar a estimulação da ponta dos dedos para executar a mesma imagem que ele vai executar, por exemplo, com a caneta, com lápis, né, com lápis de cor. Sim, Mas aí ele sim. está usando outras sensações. Para a galera que é diagnosticada com dislexia, principalmente, descalculia, dislalia, não só com dificuldade com número, mas com palavras e letras, né? Ela consegue ter um trabalho muito interessante. Eu acho que os professores aqui presentes conhecem, né? Aquele filme Como Estrelas na Terra, se não me engano é o nome do filme, né? Que é uma criança com altas dificuldades encontra um professor de arte que consegue fazer a vida desse menino mudar depois de ser Uhum. taxado de várias coisas, né? E aí eu coloquei aqui para a galera sobre a questão do... Vou virar a câmera de novo para a gente aqui. Sobre a questão do teste neurolinguístico, que eu acho que é o que a gente tá buscando também para a galera, né? E eu vou mandar esses estilos de aprendizagem para a galera, para eles terem um acesso a esse material. Porque imagina, se você tem um estilo visual, né? Imagina como é que deveria ser o aprendizado para você. Então, nessa postilinha que eu posso mandar para quem quiser, a gente tem um quadro assim, ó. Se você é visual, como é que seria o estilo de aprendizagem? Como é que seria a questão de memória? Olha que legal, para o cara estudar para uma prova, se você é visual, como é que seria o estímulo para a memória? Para resolver problemas, a aparência geral. Aí depois você tem aqui comunicação. Então você tem 20 perguntinhas que você consegue sondar para saber qual é o seu canal de codificação. Por exemplo, quando a gente fala de memória, o que tem nessa apostila para gente? O cara que é auditivo, o cara que é bem auditivo, ele lembra os nomes, mas esquece às vezes a fisionomia da pessoa. Tem aquelas pessoas que lembram de um nome, lembram de alguma coisa muito remota, do que ouviu falar, mas é muito ruim de
de memória visual, né? Sim, Ela sim. é muito ruim com essa memória visual. Mas aí, por exemplo, ela decora as coisas por repetição auditiva. Ou seja, aquela pessoa precisa, às vezes, ter hoje um podcast, por exemplo, que as escolas poderiam já ceder, onde o aluno podia botar um fonezinho de ouvido e você está contemplando a tecnologia para ele poder ouvir aquela aula, por exemplo. Né, do cara ter uma opção da aula gravada. Não é possível que depois dessa pandemia a gente vai esquecer e vai perder toda essa parte tecnológica. Eu já estou me refazendo para que depois, lá na frente, um aluno que falte, né, uma aula nossa, essa aula esteja disponível. Isso já acontece na Europa de montão. A Escola da Ponte de Portugal, do Pacheco. A Escola da Ponte, que é de muro aberto, que você não tem segmentos. Sala do 6º ano, sala do 7º ano, isso não existe. Né? O aluno vai naquele dia para aprender um certo tipo de competência e habilidade. E existem alunos de outras idades em comum, e vários professores na sala rodando, onde ele pode aprender aquela competência e habilidade com professor de história, geografia, arte, inglês, nos diversos pontos de vista. Então, se hoje você pensa que lá fora, o cara que falta, o cara tem hoje possibilidade de ter um recurso dessa aula gravada, a gente não pode perder essa grande oportunidade de manter essas nossas videoaulas aí, não que a gente substitua, mas que quando se retornar aos pouquinhos, se Deus quiser o mais rápido possível, a gente torce para que isso acabe o mais rápido possível, né, para todo mundo. Primeiro, não só para voltar à aula, mas primeiro para a gente voltar a dar abraço nas pessoas, né? Porque a gente é tão afetivo, e o nosso primeiro canal de afetividade com os pais é justamente o momento de afeto que você tem com a mãe na amamentação, que você vê os olhos da mãe pela primeira vez, que é o espaço do seio até os olhos, que a criança, nos primeiros dias de vida, ela só enxerga esse espaço. Fala aí, meu amigo, um abraço pra você também, irmão. E aí, é o primeiro espaço que ela enxerga, então nós somos feitos de afeto. Por isso que a gente entende sempre e lê tudo sobre a morte, mas a gente nunca entende sobre ela, né? A gente nunca aceita, né? E aí, eu queria só abrir um parêntese, Magra, para poder também valorizar todo o meu respeito profissional que eu tenho por você pelo dia de hoje, né? Porque você me ligar para falar de uma perda familiar tão significativa e você falar assim, não, a live está de pé, e aí eu não sei mais o que é conceituar profissionalismo, né? Você poderia simplesmente a gente dar uma nota na internet e falar, olha, a nossa live foi adiada para a semana que vem. Paciência, porque foi uma perda familiar significativa. E você foi lá, fez uma pauta de reunião comigo, no momento sério, você está aqui, então assim, tiro meu chapéu para você também, minha admiração, meu respeito. Tá ok, Magna? Obrigada. Obrigada. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta de alguém... Não, só para deixar claro que você vai deixar esse teste no seu Instagram, certo? Disponibilizando para as pessoas? Eu posso disponibilizar, porque no Instagram a gente coloca foto, né, ali, sim, né? Sim. Aí eu vou conseguir colocar a imagem, que eu vou dar print desse teste e botar a imagem. Uhum. Mas se as pessoas tivessem acesso à apostila, que não é grande, tem 7 folhas, é bem explicativa. Uhum. Mas eu tenho mais 2 tipos de testes também, desenvolvidos por grandes profissionais da psicologia, neurociência, que eu queria mandar por e-mail. Então, se as pessoas me chamarem no direct, sim, ou for no seu ou no meu, depois você me passa, copia e cola para mim. Sim. O e-mail, por ali, é mais fácil da gente resgatar no direct. Sim. E hoje mesmo eu despacho esse material, que eu acho muito legal. Agora, um passo importante é como fazer isso num sistema educacional tão engessado. Infelizmente, é um trabalho de formiguinha, onde o professor, ele vai ter que observar isso e tentar estimular. É por isso, Magra, que minhas avaliações, pelo menos na universidade e na escola, com os alunos de educação física, eu não posso canalizar uma única forma de trabalho. Quando eu peço um trabalho para ele, se ele falar assim, um aluno falou assim, eu posso gravar um vídeo, nem que seja curtinho, de 1 minuto, 1 minuto e meio, falando a minha atividade para o senhor e demonstrando? Eu falei, lógico, por que não? O outro, eu posso fazer um cartaz, que eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer acontecer? Vai. Eu não posso, se o tema está ali, se o aprendizado vai continuar, por que eu vou limitar conhecimento? Então, quando a gente fala de atividades sensoriais, não é simplesmente brincadeirazinha para estimular o tato, brincadeirazinha para estimular o olfato. Agora, paladar, quem tem que fazer isso é a família. Se a criança não tiver um repertório alimentar na educação infantil, experimentar várias frutas, vários legumes e dica nutricional Eu tenho uma esposa nutricionista em casa, então qual é a dica nutricional?
quando ela tá pequenininha, já começando a falar e comendo a sua comidinha, deixar separada por cores no prato. E quando estiver dando, falando assim, isso aqui é abóbora, isso aqui é feijão. Ela vai entendendo e compreendendo com a audição e a visão e vai experimentar aquilo ali. Aí depois a criança não come só besterol. Aí quando chega mais velha, fala assim, pô, essa criança não come nada, fresca com comida. Você estimulou quando ela era pequena? Você teve trabalho de fazer comida separadinha, bonitinha, para poder dar para ela, ter pelo menos 2 legumes. Então, assim, a família tem uma culpa muito grande no processo e acha que o estímulo do paladar tem que ser na escola. Olha que trabalho a professora tem na semana que ainda tem que ficar estimulando o paladar. No máximo, que é doce, que é salgado. De uma maneira, né? O que é frio e quente. Porque, assim, Verdade. a imagem voltou aí? Sim, voltou. Voltou. Deve ter sido alguém tentado ligar aqui, alguma coisa, porque aí só, mas aí já cai, né? Sim. Então, a professora que tem um trabalho absurdo na escola ainda tem que fazer estimular. Agora, imagina se essa criança tem algum tipo de limitação alimentar. Ela tá lá com resistência a glúten, tem a corante, alergia. Tu imagina como é que a gente vai começar a estimular isso? A gente teria que ter uma planilha alimentar na sala para cada aluno. Então, assim, as famílias responsáveis pela alimentação, pelo paladar, as professoras responsáveis para mostrar que isso aí é um órgão do sentido, né? Você falar da questão das papilas gustativas e tal. E dentro da recreação e da educação física, eu não poderia deixar de valorizar o trabalho dos professores de educação musical. Hoje, a música presente na escola, além de toda a valorização que a gente já falou dos professores de sala de aula, da educação infantil até o 8º ano, dos professores de educação física, a gente falar da valorização da música, porque a gente tem professores maravilhosos trabalhando com a gente, né? Falando um trabalho maravilhoso de percepção de vários tipos de ritmo. Dentro da educação física, trabalhar com jogos cantados, né? Falar das atividades cantadas. Então, eu, o professor Zé Ricardo, o tio Bill, os grandes recreadores que estão aí, a gente é defensor cognitivo muito legal. Então, por exemplo, trabalhar na educação infantil com passarinho e caldo galho. Quem quiser, eu mando essa música por e-mail também, que trabalha o esquema corporal. Então, além dela estar usando o corpo, ela começa a trabalhar com uma série de coisas. Agora, Magda, só para a gente refletir uma coisa Não, interessante, alguém quiser pode comentar falar. aqui com a gente? Uma observação. Esse livro seu aqui, que você deu de presente para minha filha, até autografou e tudo. Então, aqui tem uma atividade que durante um período aí eu trabalhei com educação física, né? E tem aqui Senhor Caçador, lembra? Senhor Caçador, preste muito. Preste Nossa, bem atenção. Magda, vê o isso. seu áudio, que ficou mais baixo para mim, o seu áudio. Ficou Não baixo? sei por quê. Não sei, mas você não mexeu em nada, mas ficou baixo. Não sei por quê. Melhorou? Melhorou agora? Mais ou menos? Dá para te ouvir, mas do nada ele abaixou um pouco mais. Não sei por quê. Foi? Melhorou agora? Eu aumentei tudo aqui e ele ficou numa tonalidade mais. Dá para ouvir, mas tá numa tonalidade mais baixa. Mas pode continuar. Vê se melhorou agora. Tirei o fone, melhorou? Não, continua um pouco mais baixo. Não sei porque. Não sei se as pessoas que estão aí vão ver se é. Dá para ouvir bem, Zé? Então, beleza. Então pode seguir, Então, Maio. beleza. Pode seguir. Então, eles amavam, né? Que você faz um trabalho onde uma criança fica fora e depois ela tem que voltar de olhos vendados, né? Para perceber de quem é a voz que imita o galo, né? Não é isso? São jogos de percepção auditiva, né? E ela tem que tentar entender só com a voz, né? Que a gente fala do senhor caçador, preste bem atenção e não vai se enganar, né? Quando o galo cantar. E ele fala e o cara tá vendado e tem que descobrir, né? Então a gente tem muitos joguinhos desse tipo, né? Muitos joguinhos sensoriais para isso. Então, a gente, não somente com a questão auditiva, mas também descobrir quem está faltando na roda, por exemplo, né? Vendar, misturar a roda e saber quem saiu da roda, descobrir quem é o colega. Isso é um trabalho de socialização, não somente da questão da visão. Na semana que a gente fez a live, perguntaram ali qual era o livro, né? É o que a Magda mostrou ali do 245 jogos lúdicos, né? Que é esse aqui, né? Que é da WK Editora também. Na semana retrasada, semana passada, eu e Zé Ricardo, a gente fez a live da educação infantil. E a gente falou um pouquinho desses estímulos também. E amanhã a gente vai falar desse. Parece a mesma capa, mas não é. É que são livros de bolso de uma coleção.
Um é do infantil, com esse quebra-cabeça, e o outro é dessas crianças aqui estão aparecendo. Quem entrou aí, que deu um alô aí pra gente, é o professor Sérgio Zacaro, o criador do Zebol, das mãozinhas do Zebol. Poxa, eu ia falar. Infelizmente não tem nenhuma mãozinha agora para poder mostrar aqui, mas ele é o criador do Zebol, das mãozinhas mágicas do Poxa, Zebol. Nesse que a gente fez semana retrasada, a gente falou muito desses estímulos sensoriais de creche, falando sobre a importância de fazer atividades para crianças que estão sentadas, para as crianças que estão deitadas ainda, ou engateando ou andando. Então, por exemplo, crianças que estão deitadas, a gente falou de tapetes variados, aqueles tapetes que elas ficam de bruço, né, estimulando que ela consiga olhar e tentar esticar um pouquinho o pescoço para começar a trabalhar a questão cervical e de coluna, das bolas musicais, que é um bolão, onde a criança fica em cima do bolão e você consegue fazer movimento de frente e trás em cima desse bolão. Crianças estão sentadas, produzindo sons, né, que a gente satisfaz a necessidade de compreender os objetos que podem fazer, ou seja, um objeto que faz o chocalho, uma bolinha que faz um barulho, né? Então, assim, para fazer com crianças que estão sentadas. Por exemplo, bebês que estão engatinhando, conduzindo com lençol. Olha que ideia interessante, você botar um lençol, a criança já está sentada em cima e com todo cuidado você puxar aquele lençol, porque o próprio desequilíbrio leve proporciona que ela se equilibre, né? Então a gente não busca equilíbrio apenas trabalhando com a criança equilibrada. O equilíbrio só é desenvolvido através do qual, às vezes, ela pode se desequilibrar, talvez mais aquele desequilibrar, não com risco à saúde dela, né? Ela sentadinha, só aquela coisa de vai para um lado, vai para o outro, você puxando com todo o aparato e cuidado. Ou acompanhando a luz. Olha só que as crianças que já estão sentadas e estão engateando, numa sala com uma meia luz, ficar com uma lanterna no chão, apontando para o chão, formando imagens, elas conseguem tentar ir atrás, né, desses materiais. E por fim, a gente falou das crianças que estão já andando até 1 ano e meio, e acima de 1 ano e meio até 3 anos e 11 meses, mas a gente focou no final do livro todo um trabalho de coordenação motora fina. Então, se a galera que comprar esse livro, todas as páginas ilustradas falando a caixa de areia aqui, trabalhando com colezinha para poder buscar objetos, você tendo aquele potinho, né, todo furadinho, pode você ter um escorredor de macarrão para poder passar. Aqui você tem aquelas chapinhas ou pecinhas para você pegar com aquele palitinho de comida japonesa. Então, assim, o livro ele é recheado de opções de estimular a coordenação motora fina. Mas o interessante é que a coordenação motora fina é um trabalho também proprioceptivo, para a criança entender os sentidos com a própria mão, né? Então isso é bem, bem legal. A gente tem quanto tempo aí, Mário? Tio Marcos, está acabando, tio Marcos. Pouquíssimo. Porque a gente Tem quanto entrou tempo aí? A gente entrou um pouquinho antes, né? 5 minutinhos no máximo. Se a gente quiser só fazer alguns comentários finais e Sim, faça responder isso. alguma coisa aí. Não, você já vai disponibilizar. Quem quiser, manda o e-mail e tal. Beleza. Eu só queria dizer aqui que eu coloquei do seu diferencial é que você resgata, é o resgate das brincadeiras, né? Evidenciando as culturas de vários lugares. Você faz esse resgate muito bem feito. E você falou da questão de introduzir conteúdos pedagógicos, imagens, cores, números, formas, né? Para estar dando um ar mais dinâmico, né? Ao nosso trabalho. Diferentes materiais para uso que você faz, né? Como esse que você disse que o seu amigo que vende, tal, da mãozinha, não é? E vários Do outros Zebol, que tem tudo lá no seu Instagram. Tá tudo lá. Se vocês quiserem no ideias. Facebook, no Instagram, a gente consegue ter tudo. E no canal do YouTube lá também já está tendo um trabalho muito legal lá, que a gente está alimentando com muitos vídeos. Então, quem está assistindo e puder seguir, não só no Instagram. Mas olha onde eu encontro o seu endereço do YouTube. No perfil do Instagram, onde você descreve sobre a pessoa, né? A gente faz uma descrição própria ali, tem o link do YouTube ali, porque, infelizmente, nas fotos a gente não consegue colocar o link, mesmo que a gente escreva ali, não fica um link compatível que a pessoa clique, né? E aí, no perfil ali do Instagram tem o endereço do YouTube, lá tem muita atividadezinha legal, muito jogo interessante que a gente estimula, muitas coisas. Como esse aqui que eu postei um vídeo recentemente, que é aquelas carinhas felizes, né? Que a gente tem
essa parte da educação socioemocional que é tão trabalhada agora, que vai ter essa live semana que vem da amigo Zé Ricardo, ó, 17 carinha de segundos. sangado, porque a criança precisa estar feliz o dia todo. E aí eu fico muito feliz e abro espaço também para a professora Luciana também, professora do meu filho está comentando agora, o quanto ela faz um trabalho